Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Que privilégio, né? Que nós temos de poder nos reunir, de poder cultuar. Isso é um privilégio que nós temos. E todas as vezes que eu sou convidado para compartilhar da palavra, eu me sinto privilegiado, nervoso, mas privilegiado também pelo Senhor de ter essa oportunidade. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, a partir do capítulo de número 5. Nós vamos ler o relato completo aqui sobre a cura do endemoniado gadareno. Marcos, capítulo de número 5. Amém. Glória a Deus. Diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera, e o endemoniado, sobre o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Glórias a Deus. Todas as vezes que essa mensagem é lida, ou todas as vezes que nós lemos sobre esse acontecimento, é um fato de que o ponto talvez mais destacado, ou o ponto de maior destaque que nós temos, é essa interação talvez entre Jesus e os demônios, não é verdade? Realmente é uma situação absolutamente incrível que acontece ali, desde o fato dos demônios chegando, se rendendo diante do Senhor, até o ponto do Senhor jogar os demônios para dentro dos porcos e eles se afogarem. Mas hoje eu quero focar em um lado um pouco diferente. Quando nós olhamos para essa história, um dos sentimentos maiores talvez é de um pouco de afastamento em relação à imagem deste homem que estava endemoniado. Talvez nenhum de nós aqui gostaria em qualquer momento da nossa vida, da nossa existência, ser comparado a esse homem. Sentirmos talvez até um pouco de um incômodo de ser colocados na mesma prateleira. Mas esta noite eu quero mostrar que existe em nós também em Gadara. Por mais pesado e forte que isso possa soar, existe também, da mesma maneira em que esse homem se encontrava,
uma situação em que a humanidade se encontrava e que muitos ainda se encontram hoje. O primeiro ponto que eu quero trazer é sobre a distância que existia. Vejam que Jesus estava em um local onde que para chegar até este homem ele precisava pegar o seu barco, atravessar o mar para chegar até lá. Nós temos até antes disso, na verdade, o relato de Jesus dormindo no barco, o barco balançando, os discípulos se desesperando. Mas havia uma distância que era necessária percorrer para chegar até este homem. O primeiro ponto que eu quero trazer é sobre o fato de que este homem, ele andava em meio aos sepulcros. Ele andava em meio à morte. Igualmente, a humanidade também anda em meio a sepulcros. Igualmente nós, outra hora, antes de sermos alcançados pela graça maravilhosa do Senhor, também vivíamos a nossa vida como esse homem, andando em meio aos sepulcros. E o mais incrível é o que existia também entre nós, e essa graça maravilhosa, por conta dos nossos pecados, uma distância, um abismo. Aqui existia uma distância necessária de se percorrer para que a salvação, a libertação deste homem chegasse a acontecer. Em Isaías 59, versículo de número 2, nós lemos que distância era essa, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Terrível essa mensagem, não é verdade? Mas era a realidade, e a realidade que continua para muitos hoje, é justamente de uma distância causada pelo pecado. Aquele homem, ele se encontrava distante. Poderia ele ir até Jesus? Nós lemos e vemos que ele estava totalmente dominado por aquela casta de demônios, não é verdade? Ele não tinha em si atitudes próprias ou capazes para poder se locomover e chegar até aquilo que o salvaria, a voz do Mestre. Porém, quão maravilhosa é a graça, irmãos, em que Cristo toma sobre si essa atitude e decisão de ir até aqueles que vão perecendo. Igualmente a este homem nós andávamos mortos ou em meio à morte. O relato aqui que nós vimos é muito claro em dizer que este homem, ele andava em meio a esses sepulcros. Era o seu local, ou o lugar onde ele costumava andar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o pecado, ele também traz sobre nós esse peso e jugo de morte. Ao pecarmos ou andar no pecado, também andamos nós em meio a esses sepulcros. E ao olharmos para o mundo lá fora, quantos também não estão andando hoje em meio a esses sepulcros? Quantos não andam também hoje da mesma maneira em que aquele homem andava? Em meio à morte. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, nós lemos em Marcos 5, no versículo 3 e 4, que diz assim: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então agora nós temos uma equação para ser resolvida. Nós temos um problema, a morte. Igualmente, na verdade, a humanidade tinha um problema central. O pecado trouxe sobre nós a morte. E agora, ao olhar para este problema, nós vemos que temos aqui o esforço humano para resolvê-lo. As pessoas da cidade, vendo o que esse homem fazia, como ele se comportava, como ele agia, decidiram que a solução para pôr um fim ao que acontecia era amarrar aquele homem, com correntes, com grilhões. Os esforços humanos para conter o que ali acontecia, nunca iriam conseguir libertar aquele homem, não é verdade? Pois nós sabemos que o que acontecera com ele era de âmbito espiritual. Porém, igualmente, quantas vezes nós
também procuramos soluções humanas para o tema central das nossas almas, aquilo que somente o Senhor pode resolver. Aqui eles amarravam os seus pés e suas mãos com correntes, como uma maneira de resolver o problema de forma humana. Igualmente, quantos caminham buscando também, pelos seus esforços, uma maneira humana de resolver o grande problema da morte das nossas almas. Irmãos, nós vemos isso todos os dias, de todas as formas. Algumas pessoas, as suas cadeias podem ser as bebidas. Para alguns, a cadeia é o futebol. Para algumas pessoas, estão presas naquilo que acham que satisfaz as suas almas, sendo os prazeres. Para alguns, até mesmo o trabalho. Existem tantas e tantas formas do ser humano acreditar que está resolvendo o problema central das suas vidas. Quantos hoje entregam a sua vida completa para livros de autoajuda, ou para uma procura de poder melhorar o seu estado atual através de ministrações, ou seja o que for, que alimentam o seu ego, alimentam a sua humanidade. Porém, da mesma maneira que acontecia com esse homem, acontece com todos nós, todas as vezes que procuramos soluções humanas para um problema que só é resolvido através da graça de Jesus. As correntes são quebradas, aqui não de uma forma de liberdade, mas de uma forma de volta ao estado principal. Ele volta para os sepulcros. Aquele homem, talvez como muitos, que procuram satisfazer esse vazio nas suas almas, através de várias coisas. Depois, quando passa, seja o efeito, ou seja aquele momento de prazer momentâneo, se encontram de volta no ponto inicial, a morte. E o problema continua sem ser resolvido. Irmãos, quando nós ouvimos essa mensagem, nosso coração deve estremecer. Quantas pessoas nos cercam, talvez até nós mesmos aqui hoje, com pecados ocultos, com coisas que nos amarram, que não nos deixam romper. Quantos vão caminhando em passos largos para o inferno, achando que os seus métodos humanos podem nos livrar dessa condenação terrível? Esse texto é claro em nos mostrar e apresentar para nós que a solução daquele homem, o problema central daquele homem, não poderia ser resolvido através dos métodos humanos. O terceiro ponto que eu quero levantar aqui, só retomando, gostaria de ler em Provérbios 14, versículo de número 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então muitas das nossas escolhas, ações, talvez aos nossos olhos podem parecer direitos. Muitas das nossas procuras de resolver ou de nos relacionar com Deus através da nossa forma humana, aos nossos olhos podem parecer direitos. Mas a Bíblia é clara em dizer que muitos caminhos que ao homem parecem direitos, no final são caminhos de morte. Igualmente, para este homem, talvez aos olhos da cidade, era o mais correto a se fazer, era amarrar aquele homem. Ele está quebrando tudo. Não, olha a bagunça que ele faz. Olha o que ele está fazendo, olha como é que ele apronta. Mas se amarrar ele com correntes, você vai ver, rapidinho ele vai parar com isso. Se amarrar os pés e as mãos dele, a bagunça para rapidinho. E as soluções humanas, elas se despedaçam, assim como aquelas correntes, aqueles grilhões. Pois somente há um que pode resolver esse problema central. O terceiro ponto, ele se cortava com pedras. Marcos 5, versículo 5. Que diz assim: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Aqui nós temos talvez uma das características mais clássicas do pecado. O pecado fere. Este homem, ele era amarrado, se soltava, voltava para o estado que ele estava, e agora ele passava a se cortar com pedras. Podia ser por correr entre as pedras, ou uma ação física contra ele, mas aqui nós temos uma análise central daquilo que o pecado causa na vida do homem: feridas. E aqui as feridas do desespero. O pecado,
após procurar as soluções humanas, ele traz consigo e carrega consigo dor e sofrimento. Irmãos, quantos se enganam, ou quantos nos enganamos, ao olhar para nossas ações do dia a dia e cometer os pecados que podemos chegar a cometer? Quanto nos enganamos achando que aquilo vai satisfazer por completo as nossas almas? O resultado é sempre dor e sofrimento. Aqui é trazido para este homem uma situação igual. Agora, ele, se cortando com as pedras, tem a consequência que o pecado traz para a humanidade: dor e sofrimento. Igualmente, quantas pessoas perecem lá fora, sentindo essas consequências? Para alguns, para aqueles que procuram, seja nas drogas, na bebida, não é verdade? Escutam de pessoas que agora eles são imprestáveis ou que não têm solução. Para outros, assim que passa o efeito daquilo que eles usam para se saciar, tem agora a dor e o sofrimento também, da vergonha que é trazida sobre eles por ter cometido aqueles atos. Então o pecado, ele traz sobre nós justamente isso. Nós vemos mais adiante também que este homem, ele andava nu, não é verdade? Ele andava nu e ele corria nu, assoviando, fazendo bagunça. Mas aqui nós vemos também outra característica: a nudez. Quantos vivem nus por causa do pecado? Interessante se nós criarmos uma análise com o que acontece no Jardim do Éden, não é verdade? Que um dos primeiros pontos em Adão e Eva, ao perceber, ao ter essa consciência deles levantada por comer o fruto, o primeiro ponto que eles acabam tendo diretamente é de perceber que eles estão nus. Não é verdade? E se envergonham, e ao se envergonhar o Senhor percebe: quem falou para vocês que vocês estavam nus? Igualmente, muitos vivem na nudez dos seus pecados. Isso quer dizer, muitos vivem na vergonha dos seus pecados. A nudez é uma vergonha, não é verdade, irmãos? A Bíblia, quando fala de nudez, ela trata exatamente sobre isso, sobre vergonha. O pecado, ele traz também uma consequência terrível: a vergonha. E o inimigo, sendo um inimigo astuto, obviamente, ele tem uma capacidade enorme de transformar essa vergonha na destruição. Muitas pessoas, pela sua vergonha, se afastam ou saem dos caminhos do Senhor. Outras pessoas, pela vergonha que o pecado ou da situação que eles vivem traz, elas acabam acabando com suas vidas. A vergonha aqui, na forma deste texto, a nudez, ela transforma o homem em um escravo. Muitos vivem nus. Muitos vivem nus pelos seus pecados, envergonhados, acreditando que não tem solução. Porém, mais uma vez, estava chegando para aquele homem, aquele mesmo que pode transformar a situação das nossas vidas. Talvez nesse tempo todo em que esse homem vivia nessa situação, talvez muitos acreditavam que a esperança era nula. E realmente, ninguém naquela cidade poderia resolver o problema dele. Como nós vimos, eles tentaram. Igualmente, nós precisamos olhar sempre para aquele que pode resolver o problema central da nossa alma. O pecado, ele traz vergonha, mas Jesus Cristo, ele traz a restauração. Muitos envergonhados, eles acabam achando que até o ato de vir para a igreja é um ato perigoso. Mas, e se Deus revelar para o pastor? Mas, e se os irmãos estiverem sabendo ou me olharem? Mas, quem sou eu? E muitos se escondem nesse ato e nesse momento. Mas, irmãos, aqui está aquele que, da mesma maneira que libertou aquele homem endemoniado, hoje, nesta noite, ele pode te dar vestes novas. Talvez muitos olhavam para este homem e realmente não viam solução. E talvez às vezes nós, aqueles que já caminham com o Senhor,
que já são membros, que já se sentem, que já somos parte da família do Senhor. Talvez às vezes nós nos colocamos na posição daqueles homens, daquelas mulheres daquela cidade. Talvez às vezes nós podemos olhar para parentes, para pessoas do nosso círculo de convívio, no nosso trabalho, e ter um sentimento parecido. Aquele ali, tem jeito não. Aquele ali já tentou de tudo. Talvez muitos pensavam assim, não, já amarraram a perna, já amarraram o pé, já fizeram de tudo, aquele lá não tem solução. Talvez às vezes, na nossa humanidade, podemos talvez olhar para pessoas ao nosso redor, no nosso círculo de convívio, e também nos sentir assim. Perdemos as esperanças, não é verdade? Olhamos para um familiar ou para um parente que há muito tempo nós procuramos com que ele seja alcançado, e talvez começamos a desanimar e pensar, não, acho que aquilo ali é um caso perdido. Mas agora por isso eu quero chegar no ponto de número 4, que é a voz da restauração. Lemos em Marcos, capítulo de número 5, no versículo de número 8 até o 15. E nós temos essa interação de Jesus para com este homem. É interessante que essa primeira interação, esse primeiro momento, não há uma interação direta de Jesus com o homem, não é verdade? Já que a legião ou os demônios que estão nele são aqueles que interagem de primeiro ponto. Mas nós vemos que aqui essa interação, ela traz consigo um ponto alto e elevado, de que Jesus, através da sua própria voz, ele transforma qualquer situação. Aqui Jesus, ele não precisa entrar em uma luta de braço com os demônios, não é verdade? Ele não entrevista o demônio, não é verdade? Diretamente. Ele não precisa aqui, de certa forma, fazer com que o demônio saia no tapa. Ele não manda Pedro e João segurar o homem para... Aqui Jesus dá uma ordem. Isso é porque a palavra do nosso Senhor, ela tem todo o poder. A voz do mestre era a mesma que acabava de acalmar a tempestade no mar. Na passagem anterior a essa, nós vemos que os homens, que Jesus e os discípulos se encontravam numa situação de bastante medo, já que o barco estava sendo balançado por uma tempestade enorme. E vemos que aquele mesmo Jesus, que tem todo o poder para acalmar a tempestade, atravessa aquela tempestade toda por causa de um homem. Jesus, ele atravessa e chega do outro lado. E aquela mesma voz de autoridade que falou para o mar e para o vento se acalmarem, agora fala para aqueles demônios, saiam deste homem. Aqui 2 pontos. Primeiro, nosso Deus é suficiente para acalmar a tempestade das nossas almas. Igualmente o Senhor, Ele se preocupa com a tempestade do nosso dia a dia. Ele se preocupa também com as turbulências do nosso dia a dia. Nessa passagem, nós vemos que Jesus está dormindo, né? No barco, os discípulos se desesperam, levantam ele, nós temos aqui homens de pouca fé. Mas aqui nós temos uma garantia, que não interessa e não importa a situação na qual nós nos encontremos e estivemos passando, há uma voz que acalma a tempestade. E essa mesma voz, ela chega agora e resolve o problema da morte que assombrava aquele homem. Aquele homem que andava em meio aos sepulcros, que tinha a morte como a sua companheira, assim como aqueles que vão perecendo no pecado também. Agora ele tem uma voz que traz vida para transformar por completo a situação dele. E essa voz, ela declara diretamente para que aqueles demônios o deixassem. Fazendo uma análise agora com que a graça é para nós, o bramido de Cristo na cruz também trouxe para nós a liberdade. Fomos libertos da condenação da morte, não precisando mais andar como este homem em meio a sepulcros, tendo agora Cristo tomado sobre si as nossas dores, o nosso sofrimento e o castigo que estava sobre nós. Aqui o problema agora está solucionado por completo.
Agora nós não temos mais a preocupação se aquele homem vai precisar mais uma vez ficar nu e correr e se cortar entre as pedras. Aqui já não tem mais a preocupação de se aquele homem vai continuar causando problemas na cidade. Aqui findou aquela situação de um homem que andava em meio a sepulcros, porque a voz do mestre o libertou. Irmãos, não há pecado que o Senhor não possa cobrir através da graça. Muitas das vezes, as mentiras de Satanás fazem com que, ao olhar para o estado pecaminoso, o homem ele sinta que é impossível dele ser restaurado. É impossível dele ser perdoado. Mas nesta noite eu te digo que essa voz, ela está aqui para te dizer que você é perdoado. Irmãos, não é através dos nossos esforços. Os grilhões e as cadeias, os esforços humanos, eles não tiveram força sequer para segurar aquele homem por algum tempo. Não é pelas nossas vontades ou pelo nosso querer, mas pela graça, pela maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quinto ponto que eu quero trazer agora é sobre e agora que foi regenerado. Talvez muitos aqui, ao ouvir essa mensagem, falam, não, mas eu, graças a Deus, eu sou salvo, eu estou bem, estou firme. E a pergunta que ecoa agora é, tínhamos esse estado, caminhávamos em meio aos sepulcros, pela graça maravilhosa de Cristo fomos libertos, mas e agora? E agora que fomos libertos? O primeiro ponto é que existe um incômodo na restauração. Em Marcos 5, 17 ao 20, nós vemos que as pessoas da cidade não gostaram nem um pouco do que tinha acontecido. Primeiro, eles tiveram uma perda ali financeira, não é verdade? 2.000 porcos se afogaram. É um baita prejuízo, não é verdade, irmãos? Em segundo ponto, aqueles mesmos que sofriam, que tinham sofrido com aquele homem, na verdade, quebrando tudo e fazendo a bagunça que ele fizera, agora estão sentindo que aquilo não foi o melhor a ser feito. E a Bíblia relata que eles pediram que Jesus se retirasse, não é verdade? Ficaram com medo, não gostaram muito. A restauração das nossas almas, muitas vezes também, pode trazer talvez esse sentimento das pessoas que nos cercam. Quantas pessoas escutam outras pessoas falarem assim, nossa, agora que você é crente, você está chato. Antigamente você era mais legal. Você brincava mais. Não, você ficava com a gente aqui o tempo todo. A restauração completa, muitas vezes ela incomoda. E é triste ver aqui que essa restauração, ela poderia ser vista pela cidade como uma solução, um problema que a própria cidade tinha. E muitas das vezes, até dentro das próprias casas, as pessoas olham para alguém que aceitou Jesus, ou de alguém que diz que vai transformar a sua vida através da graça do Senhor Jesus, e temos a mesma atitude daqueles homens da cidade, duvidamos. Ah, você vai, converteu sim. Isso aí daqui a pouco está de volta. Daqui a pouco ele volta a beber, eu conheço. Isso aí já converteu 30 vezes. Mas irmãos, aqui nós temos talvez uma lição de extrema importância para nós. Que quando Cristo liberta esse homem, se cumpre a palavra, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos vivem presos aos seus pecados, aos seus vícios, e a solução é essa, claramente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, dentro deste quinto ponto, é que existe um testemunho da conversão. Nós lemos aqui, em Marcos 17 ao 20, que este homem, ele passa agora por um processo de conversão, e agora ele quer testemunhar o que foi feito. Ele chega para Jesus e para os discípulos no barco, depois de eles terem sido expulsos da cidade, e ele pede para o Senhor, deixa-me ir contigo. Não, eu vou com vocês.
E ele recebe uma resposta do Senhor que mostra para nós a importância do testemunho local e a importância do testemunho dentro das nossas casas. Jesus olha para esse homem e diz: vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você. O testemunho principal de um cristão é dentro do seu lar. Que local teria um impacto maior pelo testemunho de conversão e transformação daquele homem, senão a cidade que tinha visto como ele era? Talvez se ele atravessasse junto com Jesus e os discípulos para o outro lado, muitas pessoas poderiam ouvir o relato dele, mas a não ter visto a situação real como era, talvez não teriam o mesmo impacto ou o mesmo sentimento que os homens daquela cidade teriam, porque eles o conheciam. Irmãos, nós precisamos ser um testemunho claro e direto do poder da graça de Deus dentro dos nossos círculos de convívio. Eu me lembro quando eu estava no segundo ano do ensino médio, e lá para o final do ano iam ter um culto ecumênico, né? Iam ter algumas pessoas e perguntaram se alguém poderia orar no culto, né? E eu lembro que eu falei assim: estou aí, né? Eu sei orar. Eu levantei a mão e falei assim: eu posso. E um dos meninos, que era meu melhor amigo, virou para mim e falou assim: você é crente? Irmãos, existe um sentimento de vergonha maior do que ouvirmos isso da boca de alguém? Você é cristão? A minha vergonha foi tanta que não orei, não estava orando na época também, né? Mas isso ficou guardado no meu coração. As nossas ações e atitudes nos círculos das pessoas que nos conhecem mais intimamente, elas dizem claramente quem nós somos. As pessoas do nosso círculo de convívio, elas nos conhecem. E não digo somente dentro dos nossos laços familiares, dentro dos nossos trabalhos. Se as nossas atitudes nos nossos trabalhos não forem também atitudes cristãs, as pessoas percebem. Se aquele homem, depois de ter sido transformado e todo aquele alvoroço que aconteceu, depois que Jesus subisse no barco, foi embora, começasse a tirar a roupa e ficasse nu de novo, o que as pessoas pensariam? Ali, transformou nada, nova criatura nada, adiantou de nada. Então como podemos nós, irmãos, vir num domingo para o culto, e ao chegar na segunda-feira nos nossos ambientes de trabalho, não dar testemunho de quem nós somos em Cristo? Como podemos nós vir para o culto, cultuar, levantar a mão, orar, louvar, ouvir a palavra, e no resto da nossa semana, pegarmos o nosso cristianismo, esconder no bolso de trás e falar assim: na quinta, se eu for no culto, eu tiro de novo, se não, domingo estamos aí. Irmãos, o testemunho da conversão, ele é poderoso para transformar. Existe aquela frase, né, de que um cristão lê a Bíblia, um cristão vê a Bíblia e 100 pessoas veem o cristão. Não é verdade? O nosso testemunho, ele também é uma forma de pregarmos o Evangelho. O próximo ponto que eu quero trazer é que essa mesma voz hoje nos convida para a vida. Nos chama também nesta noite para a liberdade em Cristo Jesus. O que está te prendendo? Você pode falar: para mim não é um vício, mas é a tristeza, é a depressão, a decepção. Essas também são cadeias que pegam a alma do homem e a destroem. O que está te prendendo? Nesta noite, o que está afligindo a sua alma? O mesmo Cristo que acalma o mar, nesta noite, Ele quer acalmar a tempestade do seu coração. Podemos questionar essa história e pensar: o que tinha de tão importante esse homem, para que o Senhor Jesus atravessasse aquele mar, para ir até aquele homem e o libertar?
O que tinha de tão importante aquele endemoniado, para que o Senhor decidisse atravessar por uma tempestade para o libertar? Ai, quão linda é a graça, irmãos. Quão maravilhosa é a graça, que ela não olha para os nossos méritos humanos, para quem nós somos, mas para quem Ele é. A graça é maravilhosa. Aquele caso impossível, aquele caso perdido, o Senhor atravessa a distância, aquela mesma distância que o ser humano tem por causa do pecado. O Senhor atravessa essa distância por nós e nos chama com uma voz de amor para nos transformar. Ah, como é lindo, irmãos, nós lemos essa história e nós vemos que aquele homem, aqui no final, ele tem o seu nome mudado. Durante o relato todo nós vemos que ele é chamado do endemoniado, que tinha legião. E agora nós vemos que diz que ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. E mais adiante nós vemos algo incrível, quando diz: então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Aquele que andava nu, agora está vestido. Irmãos, igualmente o Senhor quer trazer para nós vestes novas. O Senhor, Ele cobre as nossas vergonhas. O pecado Ele envergonha, o medo do julgamento Ele envergonha, mas o Senhor, Ele nos dá vestes novas. Aqui eu volto ao paralelo que nós tivemos da nudez entre este homem, Adão e Eva, que a mesma coisa ocorre no jardim do Éden. Aqueles que andavam nus também têm a sua nudez coberta através do sacrifício. Nesta noite também, eu quero te dizer que o Senhor te convida a ter vestes novas. O inimigo tem soprado no seu ouvido, ele tem te acusado. Você tem se sentido também dessa mesma maneira em meio aos sepulcros, aquele que anda em meio à morte? Nesta noite tem uma voz que vem para te libertar desse cativo. O cativeiro daquele homem, ele era perverso. Ele vivia de uma maneira absolutamente triste, não é verdade? Longe de todas as pessoas, longe dos seus familiares, dos seus amigos, nu, andando em meio aos sepulcros, se cortando com pedras. Mas é incrível que basta uma voz do Mestre, e agora ele está vestido e em perfeito juízo. Isso nos mostra que, para o Senhor, o tamanho da sua vergonha, do seu pecado, da sua culpa, é pequena diante do tamanho e do poder da graça. Então o convite esta noite para nós é justamente esse, de termos o nosso estado transformado. E talvez você ouve tudo isso e fala assim: eu já fui transformado, graças a Deus. Eu já tive o meu estado transformado, eu estou bem, estou tranquilo. Então nesta noite é um momento para nós lembrarmos do que Cristo fez por nós. Nesta semana nós entramos no momento em que se celebra, na verdade se comemora a Páscoa, este momento em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se entregou, morreu e ressuscitou por nós. Então que momento melhor, irmãos, para nós lembrarmos que o Senhor, esse mesmo Deus que atravessou um mar para encontrar aquele homem, também nos encontrou. Que momento para lembrarmos que da mesma maneira em que esse homem foi alcançado e regenerado pelo Senhor, nós também fomos regenerados pela sua graça maravilhosa. Os paralelos aqui, eles são bastante profundos com o estado do homem. Mas talvez um dos pontos mais profundos que nós podemos analisar aqui, ou um dos pontos que mais pode ecoar com a nossa alma, é justamente este ponto central, em que Deus continua sendo o mesmo. A mesma situação que aquele homem passa, talvez não é a sua.
Obviamente, não é verdade? Nenhum de nós aqui está naquela literal situação que aquele homem se encontrava. Graças a Deus, nenhum de nós está nu, correndo aqui dentro. Nenhum de nós está vivendo num cemitério, se cortando. Mas ao analisarmos o nosso dia a dia, quantas vezes nós também não andamos em meio aos sepulcros? Irmão, com pecado não se brinca. Eu criei o costume de fazer caminhadas de manhã. Todo dia de manhã, quando eu tenho a oportunidade, eu faço uma caminhada. E perto da minha casa, tinha um local que eu passava todos os dias. E todos os dias que eu passava por este local, tinha um cachorro lá dentro, que ficava endemoniado quando eu passava. Ele ficava louco, possesso. E eu passava e eu também, sem juízo, né, mexia com aquele cachorro preso lá. E todos os dias, irmãos, eu passava por aquele lugar, já chegando na minha caminhada, o cachorro me via, já ficava pronto, latia, e eu mexia com ele lá, mexia. Ele do lado da casa dele e eu na rua, não é verdade? Mas um dia, ao chegar na rua, já pronto para mexer com o cachorro, eu percebo que o portão está aberto, e que o cachorro está do outro lado da rua, me olhando. E naquele dia, minha caminhada virou corrida, não é verdade? Obviamente eu olhei para o cachorro olhou para mim, eu olhei para ele, olhou para mim. Mas acho que ele estava com mais medo de mim que eu dele, né? Ele recuou. Mas por que eu conto essa história? Porque igualmente é o pecado em nossas vidas. Você passa um momento, você dá uma olhadinha, mexe e vai embora. Aí no outro dia você chega, mexe mais uma vez e vai embora. Até que chega um momento em que o portão está aberto. E é aí que o pecado já pega. A palavra de Deus é clara em nos dizer que devemos fugir da aparência do mal. Nessa instância, ao nós olharmos para essa história que eu contei, nós podemos ver que havia um aumento a cada interação que eu tinha com aquele cão, né? Filho do cão mesmo, que ele era bem terrível, aquele cachorro. Mas nós vemos que a cada interação que eu tinha com aquele cachorro, a tensão ia aumentando. Igualmente, se nós não nos policiarmos, chega um momento em que o pecado também dá o bote mortal. Não, hoje eu vou ver só mais ou menos aqui um vídeo. Ai, misericórdia, vou tirar. Ah, não, vou ver um pouquinho mais. Ai, não, misericórdia, vou tirar. Ah, não, vou ver o vídeo todo. E aí, passo a passo, até o momento em que o bote é dado. E nesta noite, irmãos, dentro de tudo isso que foi dito, eu quero te convidar a fazer uma autoanálise. Eu quero nos convidar como igreja a um momento de reflexão, mas principalmente a um momento para pedir perdão pelos nossos pecados. Temos talvez abandonado a prática em nossas reuniões, nos nossos cultos, de um momento singelo para pedir perdão pelos nossos pecados. Aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia, não é verdade? Então eu quero convidar a igreja neste momento. Você pode ficar de pé, pode ficar no seu lugar, mas eu quero te convidar. Talvez você, ao ouvir essa história, olhar para esse reflexo, a esse espelho deste homem gadareno, ao olhar para a imagem deste homem, talvez você se afaste um pouco e fale assim: não sei, não me identifico. Mas ao olharmos para o contexto total, nós vemos que aquele homem, ele andava em meio aos sepulcros. Ele não estava talvez morto literalmente. Igualmente, irmãos, todos os dias, em nosso dia a dia, em nossos convívios, em nossos ambientes, nós andamos em meio aos sepulcros. Talvez nós andamos em meio às pessoas que precisam de uma palavra nossa. Talvez nós andamos em meio a pessoas que estão precisando ouvir que aquele mesmo Deus que acalma o mar pode resolver a tempestade da alma delas. Então neste momento eu convido a igreja como um todo a refletir. O que tem afligido a sua alma? Quais têm sido as correntes e os grilhões que têm te amarrado? Você tem andado em meio aos sepulcros?
Sente que tem andado cercado e rodeado pela morte? O pecado, ele tem te convidado a se assentar à mesa com ele? Temos flertado com o pecado nos nossos dias? Hoje o Senhor te convida, assim como aquele homem, a ter as suas vestes transformadas. Não andarás mais nu. A sua vergonha será coberta pelo Senhor. Não terás mais a tristeza que aflige o seu coração. O peso da culpa não tem mais poder sobre a sua vida. Aquilo que te aflige, que te faz sentir como que você é incapaz, talvez como aquele homem te sentia também, não tem poder sobre ti. Pois está aqui também aquele mesmo Jesus que libertou aquele homem. E a maravilhosa graça do nosso Senhor se faz presente nesta noite para transformar por completo o estado das nossas vidas. Qual é o abismo? Qual é o mar que tem que ser atravessado? Eu te garanto, o Senhor, Ele vai em encontro aos seus. Tem procurado através de ações humanas resolver a situação através das suas forças e das suas mãos? Eu te convido nesta noite a entregar aos pés do Senhor. Tem procurado satisfazer esse vazio através daquilo que a sociedade ou a nossa humanidade traz? Eu te convido esta noite a o entregar aos pés do Senhor. Quais são os grilhões? Quais são as correntes? Qual é o estado da sua alma? Que nesta noite não venhamos a sair daqui da mesma maneira. Tomemos este momento então, irmãos, igreja, como igreja, como corpo de Cristo juntos, para lembrarmos do sacrifício de Cristo Jesus, para apresentarmos perante o Senhor os nossos pecados, para nos arrepender, para pedir perdão, mas também para recordarmos do poder da sua maravilhosa graça. Talvez enquanto eu pregava aqui, você lembrou de alguém, de um nome, de uma pessoa. Talvez essa mensagem, ela mexe seu coração. Você se sente como o povo daquela cidade, também desacredita na transformação de um familiar, de um colega de trabalho. Apresenta ao Senhor aí. Talvez durante a semana, a nossa semana é muito corrida, temos muitas coisas para fazer e não tomamos um momento para nos lembrar do sacrifício de Cristo. Aproveita este momento, irmão. Oh, como é maravilhosa a graça, irmãos. Como poderia um Deus tão poderoso, tão grande olhar para nós? Talvez aquele homem poderia questionar-se da mesma maneira. Como pode? Talvez os discípulos poderiam questionar: por que o mestre, que tem todo o poder para acalmar o mar, veio até esse lado para libertar um homem que andava nu? Quão maravilhosa é a graça, irmãos, que olhou para nós o nosso estado de pecado. Como diz a palavra, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, quão poderosa é a graça, irmãos, que ela olha para uma situação que parece impossível de ser resolvida, e uma voz, a voz do mestre, que diz que és livre. Quão maravilhosa é a graça, irmãos, que nos capacita todos os dias a compartilhar desta mesma graça que nos alcançou com as pessoas ao nosso redor. Quão maravilhosa é essa graça, irmãos, que não olhou para o tamanho dos nossos pecados, mas decidiu se entregar na cruz do Calvário para nos resgatar. Quão maravilhosa é essa graça, que viu o abismo que separava o homem de Deus e resolveu o problema. Glórias a Deus. Oh, glórias a Ti. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração.
mensagem, eu me sentia como este homem, como este endemoniado gadareno. Tem um poder muito grande ao nós olharmos para a graça e entendermos que não é por nós. Ai de nós se não fosse pela graça do Senhor. Às vezes nós olhamos e nos sentimos fracos, e realmente nós somos fracos. Mas glória a Deus que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem todo o poder. Eu espero que essa mensagem, assim como ela falou comigo, ela possa ter falado com a igreja, e convido para que essa semana, irmãos, mais uma vez nós temos nessa semana, no próximo domingo, onde se celebra a Páscoa, recordemos o sacrifício de Jesus. Nos recordemos do preço que foi pago por nós. Que o Senhor Jesus, Ele atravessou o abismo que existia entre nós, aquela distância, aquele mar, para nos alcançar e para nos encontrar. Foi por amor, irmãos. Não há mérito algum em nós. Toda glória e toda honra é ao Senhor, mas foi por amor. Espero que os irmãos tenham uma semana abençoada, que possamos meditar durante a semana essa palavra. E eu agradeço a oportunidade e eu saúdo a igreja com a paz do Senhor.